Vou falar aqui sobre o gráfico de manutenção. Você pode pensar assim, mas eu já vi gráficos sobre manutenção, mas dessa maneira não. Então, como todo gráfico, nós temos aqui, né, o lucro e o prejuízo, né, quando a gente entra em vermelho, ou as despesas acessórias, conforme for especificado no gráfico. O que ocorre quando aqui um equipamento seu está com problema ou teria que fazer uma manutenção preventiva, não é? Ou aquele equipamento que está funcionando mal, o que ocorre? Vamos deixar para mais tarde, depois eu faço, coisa e tal. Aí o que ocorre? Você acaba, muitas vezes o pessoal e algumas empresas deixam isso para o mês seguinte, não é mesmo? Para fechar aquele mês com um lucro maior ou até com um lucro. Bom, isso é um erro, gente. E por que é um erro? Porque hoje a manutenção que você está chutando para mais adiante, você vai se encontrar com ela mais tarde, correto? Então o que vai ocorrer quando você for fazer essa manutenção? Aquele tempo que você levou para fazer a manutenção, você vai simplesmente, o que você postergou de fazer essa manutenção, você vai se encontrar aqui, não é mesmo? E aí, o que ocorre? Normalmente, na maioria dos casos, você vai ter um prejuízo a mais, não é? Porque se a sua manutenção tivesse sido feita aqui, no momento que deveria, o seu prejuízo teria sido menor, não é mesmo? Porque, claro, logicamente, às vezes não se consegue fazer a manutenção no momento que ocorre o problema. Ou se for aquela manutenção que a gente está chutando para mais tarde, o que vai acontecer sempre? Se você fizer no tempo certo, né, você vai ter um prejuízo, correto? Mas, se isso aí for empurrado para frente, o prejuízo sempre aumenta, no mínimo, 30% a mais. Normalmente é o que ocorre de prejuízo quando a gente vai chutando aquela manutenção, né, que deveria ser feita e não foi. Então, pessoal, observem esse gráfico e prestem bem atenção que muitas vezes a gente acha que está fazendo uma economia, quando na verdade nós estamos aumentando o prejuízo, não é? E um detalhe importante, piora isso quando isso aqui teria que ter sido uma manutenção preventiva. Aí a coisa é pior. A manutenção preventiva não deve ser encarada como prejuízo, mas sim como investimento, certo? Na área de elétrica, pelo simples fato, se você pagar uma mão de obra para alguém ir lá e apertar os parafusos dos disjuntores num painel, a economia pode ser enorme. Por quê? Mas eu vou pagar para mexer numa coisa que está boa? Não! Vai ser feita uma manutenção preventiva que vai evitar, simplesmente porque tinha um parafuso floxo, de você mais tarde ter que gastar, sei lá, R$300 para trocar um disjuntor que pegou fogo porque simplesmente tinha um parafusinho floxo. Aí você teria pago um valor lá de, R$80, dependendo da empresa, R$50 para fazer uma revisão, não é mesmo? Mais tarde você vai ter um prejuízo muito pior, não é? Então não encarem manutenção preventiva como prejuízo, e sim como investimento, tá? Essa é a dica.